Esta noite e hoje nós vamos meditar a partir da seguinte pergunta: o que guarda a igreja da falsa adoração? O que guarda a igreja da falsa adoração? Resposta: somente a Bíblia, enquanto regra suficiente para a adoração a Deus, guarda-nos daquilo que é falso. Somente a Bíblia, enquanto regra suficiente para a adoração a Deus, guarda-nos daquilo que é falso. Essa pergunta, então, vai envolver um tema, irmãos, que para nós é muito caro, sobre o qual nós trataremos agora, mas de modo muito breve, que é a adoração pública ao nosso Senhor. E como nós sabemos, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, nós que cremos em Cristo, nós que o conhecemos, nós fazemos tudo com todo o nosso ser. Nós fazemos com toda a nossa alma, força, entendimento, com tudo aquilo que nós somos. E não seria diferente na adoração quando nós pensamos nessa tríade que nós temos meditado aqui: fé, esperança e amor. Como alguém escreveu, a adoração espiritual envolve o exercício da fé, esperança e amor verdadeiros para com o nosso Deus. A adoração espiritual envolve o exercício da fé, esperança e amor verdadeiro. E uma referência que nós podemos ler seria o texto de 1 João, capítulo 3, versos 22 a 24, nesta citação que acabei de fazer, que diz assim, 1 João, capítulo 3, versos 22 a 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, irmãos, seguindo adiante, pensando sobre este ponto, a nossa fé e esperança que nós temos, né? A fé, a esperança e o amor, elas estão fundamentadas no conhecimento que vem da palavra de Deus e que nós a conhecemos de modo mais claro pelo Espírito, né? O Espírito de Deus que em nós habita nos faz a compreender as verdades do próprio Senhor. E a fé, esperança e amor, elas estão fundamentadas no conhecimento vindo da própria palavra. O amor verdadeiro, né? Que vem do Senhor. Mas há um outro tipo de amor que é pecaminoso, né? Quando nós falamos num amor próprio, demasiado. O amor próprio, o orgulho e a ignorância deliberada farão que nossas imaginações se tornem uma maldição quando nós adoramos a Deus. Quando nós desconsideramos a verdade do Senhor e damos espaço ou lugar para algo que pode ser fruto unicamente da nossa própria imaginação. E aí é onde entra um problema que é grave, porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós o bastante, imaginando que somos, baseados em nós, capazes de determinar como Deus deve ser adorado. E veja, a doutrina da depravação total, ela é fundamental até mesmo para que compreendamos a necessidade de Deus determinar o meio pelo qual ele deve ser adorado. Porque quando nós entendemos a depravação total, que macula não somente o nosso corpo, mas a nossa mente, as nossas afeições, os nossos desejos, a nossa capacidade de discernir as coisas, nós logo chegaremos à conclusão que é inevitável. Nós não podemos confiar em nós. Não podemos confiar unicamente na imaginação de alguém que fala algo ou determina algo que vem dele mesmo ou da sua própria imaginação e não encontra a sua base fundamentada na Escritura. Então, quando nós estamos conscientes da nossa condição, nós logo, então, abriremos mão de determinarmos como a adoração deve ser
e nós nos voltaremos para a Escritura Sagrada. Veja, a Escritura ela fala sobre a realidade da condição miserável do homem e como os nossos pecados podem realmente nos conduzir a uma falsa adoração. E veja, existe falsa adoração. Existe sim algo como uma adoração contrária ou estranha à Escritura, contra a qual, inclusive, o segundo mandamento nos alerta. O segundo mandamento nos diz: não farás para ti imagem de escultura, não é? E nós sabemos que ali vai reprovar a falsa adoração e ensina-nos positivamente o modo que o nosso Senhor Deus ele deve ser adorado. O Senhor Deus, então, no segundo mandamento, no primeiro, falando sobre aquele que é objeto da nossa adoração, Deus. O segundo mandamento, falando sobre o modo que este Deus deve ser adorado. O terceiro, falando sobre as palavras e o modo que devemos nos dirigir a este Deus na adoração. O quarto, falando sobre o dia desta adoração a este Deus verdadeiro. Nós olhamos para o segundo mandamento como este mandamento que vai determinar e nos vai orientar como o nosso Senhor deve ser adorado. E vai reprovar o culto falso. Como Cristo disse à mulher samaritana. E veja a ideia aqui que nós vamos perceber nesse texto, de tanto de uma adoração que deve ser conformada à verdade, como de uma adoração que deve ser feita ou prestada pelos que conhecem a Deus, revelado na sua palavra. Mas olha o que diz o próprio Senhor em João capítulo 4, verso 22. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 22. A palavra diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, perceba aqui que a salvação ela está ligada à verdadeira adoração, isto é, o que nós conhecemos. Olhando agora para o passado mais uma vez, olhando para o que diz a palavra no Antigo Testamento. No passado, os israelitas eles se envolveram com uma falsa adoração. E o que é que isso trouxe para eles? A falsa adoração trouxe sobre o povo do Senhor consequências. Você pode ler posteriormente o que nos ensina Êxodo capítulo 32, quando eles vão construir ali um bezerro de ouro. E nós sabemos das consequências que são reais sobre o povo. O Senhor queria exterminar o seu povo e fazer um novo povo a partir de Moisés. Muitos são feridos e perdem, inclusive, a sua própria vida. Um outro texto também muito conhecido é o texto de Levítico, capítulo 10. O que é que nós vemos lá em Levítico, capítulo 10? O caso de Nadab e Abiú, filhos de Arão. E percebam como é grave o modo de adoração falso ao Senhor, que Deus não aprova e que Deus punia aqueles que adoravam Ele de uma forma que Ele não ordenou. As primeiras palavras de Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, nos diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, percebamos, irmãos, como o Senhor ele leva a sério a adoração ao seu nome e como ele vai punir com graves consequências aqueles que fazem um culto estranho. Eles se afastaram da palavra e também dos mandamentos de Deus, e o Senhor trouxe então advertências sérias para o povo que se afastava da palavra e dos mandamentos do Senhor. Você pode ler posteriormente essas referências. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, Deuteronômio capítulo 12, verso de número 32,
1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22, textos que nos mostram essa realidade. Antes, o povo deveria rejeitar os ritos pagãos de adoração, mas acabaram se envolvendo com aquilo que era reprovado pelo próprio Senhor e acabavam caindo no desagrado do seu Deus, que não aprova uma adoração que seja contrária àquela que ele mesmo determinou. Eles acabavam, então, fazendo coisas erradas, como nos diz Jeremias, capítulo 32, verso 35. Jeremias, capítulo 32, verso 35. O povo de Deus deveria rejeitar os ritos pagãos de adoração. A palavra diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor, ou melhor, verso 35, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, note que há um culto ou uma adoração que é falsa, estranha, reprovada pelo Senhor. Mas a adoração falsa, ela pressupõe que há algo como a verdadeira adoração. Cristo reprova uma adoração falsa. O Senhor, no Antigo Testamento, o próprio Deus revela que é uma adoração falsa, mas há também uma adoração verdadeira. E nós olhamos para isto, voltando mais uma vez para João capítulo 4. João capítulo 4, versos 23 a 24, texto muito conhecido, quando a palavra do nosso Senhor nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração que é espiritual e que está em conformidade com a verdade do nosso Deus. Então, a coisa que nós devemos entender, irmãos, é que nós, como povo do Senhor, nós devemos amar a Deus o suficiente para concedermos a Ele aquilo que já é dele por direito, que é a sua prerrogativa para ditar, para determinar, para mostrar, orientar como Ele é mais bem adorado, como Ele deve ser adorado. E nós devemos entender que essa é uma prerrogativa, uma autoridade que pertence somente a Ele e não a nós. Não a nós. Cabe a nós procurarmos compreender, e quando nós nos sujeitamos ao Senhor deste modo, quando nós concedemos a Ele o dever para que Ele determine o modo da adoração, isso revela o nosso amor, um amor obediente, uma obediência amorosa ao Deus que nós servimos. Mas com o que se parece, então, a adoração verdadeira? E o autor ele vai apresentar um resumo. E o resumo que ele apresenta está na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, na 5ª seção, que trata do dia do Senhor e do culto religioso, ou do culto religioso e do domingo. E ele vai apresentar aqui quais são, então, os elementos da adoração pública a Deus. Diz assim a 5ª seção do capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cântico de salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e
religioso. Então aqui nós temos uma apresentação sobre aquilo que é ou compõe a adoração pública ao nosso Deus. E esses elementos de adoração levam-nos à comunhão comunitária com o nosso Deus triuno, como nós já aprendemos em outros momentos aqui, inclusive no nosso estudo da escola dominical, neste domingo que passou. Então, nossa fé, esperança e amor são, neste contexto de adoração comunitária em amor ao nosso Deus, são todos fortalecidos quando nós respondemos ao nosso Deus do modo que Ele ordenou para o próprio benefício das nossas almas. Então, nós somos beneficiados e abençoados quando adoramos a Deus do modo que Ele determina. E só somos abençoados assim. Não há um benefício que venha através de uma adoração falsa. Deus nos abençoa através daquilo que Ele mesmo determinou como canais das bênçãos dEle para o seu próprio povo. E disto nós desfrutamos todo domingo, dia do Senhor, pela manhã e noite, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Então, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós obedecemos. Se nós afirmamos amar a Deus, não podemos aborrecer ou rejeitar as palavras que procedem da sua boca. E as palavras que nós temos, que procedem da boca do nosso Senhor, estão na própria palavra, a Escritura Sagrada. Deve-se questionar o quanto se ama o fato de hoje em dia, quando muitas pessoas vão dizer ou vão acabar sobrepondo cada vez mais a palavra de Deus na adoração, as palavras do homem, sobrepondo e colocando-se acima como mais importante as próprias palavras de Deus na adoração comunitária. Há muitos que acabam fazendo algo desta natureza e acaba que as palavras dos homens são mais importantes do que a palavra de Deus. Mas nós devemos entender que nossa adoração, seja nas orações públicas, hinos ou sermões, devem estar repletas com a palavra de Deus e com sua verdade como aquilo que nos guia. Uma coisa é afirmar que estamos adorando a Deus do modo que Ele ordenou. Outra coisa inteiramente diferente, porém, é efetivamente adorá-lo. Mas quantas igrejas hoje em dia cantam regularmente os salmos, que são as palavras de Deus? Se você for tentar procurar por aí, você vai encontrar um número de igrejas minúsculas cantando os salmos ao Senhor. Alguns, inclusive, vão se queixar, em muitos contextos por aí, que muito da adoração contemporânea, alguns se queixam que muito da adoração contemporânea é demasiadamente emocional. Não é? E é isso que as pessoas realmente querem. Algumas pessoas desejam um tipo de adoração que envolva as emoções, as afeições do coração. Mas, como diz o autor, ele argumentaria que, em certo sentido, esse tipo de adoração emocional que muitos buscam não é emocional o bastante. E ele vai, então, dizer que muito da adoração contemporânea precisa colocar de lado essa superficial abordagem do sinta-se bem, e então experimente um conforto ou algum tipo de questão relacionada à emoção. E ele vai dizer, olha, vocês podem substituir isto. Esse tipo de emoção que vocês estão em busca em algum tipo de louvor. Substituindo-o pelo quê? Ele diz, substituindo-a pelo amplo espectro de emoção expressos nos salmos que caracterizam a vida cristã. Encontramos nos salmos lamento, alegria, ações de graças e várias emoções que descrevem as emoções que nós experimentamos na nossa vida e nós podemos cantar também a palavra do próprio Senhor. Que melhor, então, maneira de expressar nosso amor por Deus que usando as palavras por Ele inspiradas através daqueles que amam o próprio Deus. Não há melhor maneira de expressar o nosso amor por Deus que usando as próprias palavras dele. Os salmos que ele nos deu para cultuarmos ao nosso Senhor. Se o primeiro mandamento, então, irmãos, destaca o fato de que somente Deus tem o direito exclusivo sobre o nosso amor,
Ele é um único Deus, o único objeto de nosso culto, devoção, fé e amor. Então, o segundo mandamento sublinha, dentre outras coisas, que nosso amor como cristãos deve ser puro em relação ao seu objeto, que é o nosso Senhor. Não podemos amar ignorantemente o nosso Senhor. Precisamos conhecê-lo para que possamos adorá-lo e para que possamos, através disto, revelar o nosso amor. Porque o verdadeiro amor exige a verdade, tanto externa quanto interna, como nos ensina 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6. Isto, em nenhuma parte, é mais importante do que na mais elevada atividade dos seres humanos. Nossa adoração ao Deus triuno, que ama sinceramente, assim como nós devemos amar sinceramente o nosso Deus e o culto, como determinado por Ele mesmo na sua palavra. Então, retomando ao que foi lido no início, o que a igreja, ou melhor, o que guarda a igreja da falsa adoração? Resposta: somente a Bíblia, enquanto regra suficiente para a adoração a Deus, guarda-nos daquilo que é falso. Amém. E a gente conclui o nosso estudo aqui nesta noite. E vamos